Vamos começar com esses números da Quest que apontam um cenário mais positivo aí para o governo em relação à aprovação, né, de Lula, com 51% desaprovando, 46% aprovando. Ainda assim é uma avaliação melhor do que a gente viu no começo do ano. Queria que você colocasse em perspectiva, né, os elementos dessa conta, especialmente esse último embate entre Brasil e Estados Unidos. Pois é, o melhor momento do presidente Lula foi, evidentemente, na posse, quando ele chegou ali no início do governo, desse terceiro mandato, a 60% de aprovação. Ele manteve nos primeiros anos uma aprovação acima da reprovação, mas neste ano de 2025 a curva se inverteu. A partir de janeiro, pela Quest, né, o presidente começou a ter uma desaprovação superior à aprovação. E a coisa foi ficando muito feia. O pior momento foi em abril, mas agora a gente chega a agosto com o Lula se recuperando. A tendência tem sido sempre de uma melhora na aprovação e um recuo na desaprovação. O Lula ainda tem uma desaprovação maior do que a aprovação, mas a tendência é de que esse quadro se inverta rapidamente. A aprovação dele era de 43%, aumentou 3 pontos para 46%, e a desaprovação, que era de 53%, caiu para 51%. Caiu 2 pontos. Portanto, foram 5 pontos a favor da popularidade do presidente Lula. Isso é importante, claro. É importante para a estabilidade, importante para o governo e pode ali, assinalar ou sinalizar alguma melhora do campo do Lula para 2026. No caso do tarifaço, tem uma informação muito importante, porque 48%, quase metade dos pesquisados, disseram que Lula e o PT agem corretamente no caso do tarifaço. E 28%, ou seja, menos de 1/3, dizem que o Bolsonaro e aliados é que agem de maneira correta. Portanto, essa pesquisa Quest, essa rodada Quest, é no conjunto uma boa notícia para o presidente Lula. E a Mar, em relação aos bancos derretendo, bolsa também caindo, Eliane? Pois é, isto realmente é muito preocupante. Por quê? Porque os ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vêm causando muita insegurança, muita incerteza e instabilidade no Brasil. E não é só no comércio, é no comércio, na justiça, na política, na economia e também muito diretamente na área financeira, na área dos bancos. Por quê? Porque o Donald Trump aplicou de uma maneira muito, absurda a lei Magnitsky, que prevê sanções contra terroristas, contra grandes grupos de criminalidade, de tráfico de drogas, de ataques aos direitos humanos. O Trump aplicou a lei Magnitsky no ministro Alexandre de Moraes. Como reação, o ministro Flávio Dino, também do Supremo, determinou que leis estrangeiras não são aplicáveis para brasileiros, para empresas em solo brasileiro, para contratos feitos no Brasil. E isso deixou os bancos na seguinte situação: vem cá, nós temos que cumprir
a Lei Magnitsky. Afinal das contas, o sistema financeiro é todo globalizado. E se a gente não cumprir a Lei Magnitsky, a gente vai sofrer sanções dos Estados Unidos, no caso, por exemplo, dos cartões de crédito. E do outro lado, e se a gente cumprir a Lei Magnitsky, a gente vai estar desobedecendo uma ordem do Supremo Tribunal Federal, a ordem do ministro Flávio Dino? Ou seja, eles ficaram numa sinuca de bico e isso refletiu no desempenho dos bancos brasileiros na Bolsa. Eles derreteram nada mais, nada menos de 41,9 bilhões de reais. É uma situação grave que foi causada pelos Estados Unidos e por Trump, mas que talvez tenha sido mal tratada, indevidamente tratada, pelo ministro Flávio Dino. Eliane Cantanhede, conosco de Brasília, de olho, por exemplo, na Câmara, que aprovou, em votação simbólica, ali, a urgência para a tramitação do projeto que trata, então, de adultização, né? Um projeto contra a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. A mobilização em torno do tema ganhou bastante força após a prisão do influenciador Ítalo Santos, investigado por exploração e exposição de menores em vídeos, né, publicados nas redes sociais. Ele está preso, mas é um assunto que tomou conta da sociedade, ainda que alguns parlamentares contrários aleguem risco de censura, criticando a redação de um trecho que determina a aplicação da lei a produtos ou serviços de acesso provável por menores, considerada uma expressão vaga. A gente conversou agora há pouco, Eliane, com o Fábio Stabile, ele é do ITS Rio, e falou um pouco sobre o panorama, né, dessas aprovações, dessas discussões aí no Congresso. De fato, esse do Alessandro Vieira, né, esse projeto é o mais maduro, mas, na visão dele, pelo menos, é preciso sempre fatiar o que dá para fatiar para as questões não serem muito tomadas pela polarização, porque aí começa às vezes misturar um pouco questões de big techs, fake news e outras discussões que são menos uníssonas, digamos assim, aí no Congresso, e as coisas emperram. Queria te ouvir sobre essa discussão, especialmente do projeto das crianças. Pois primeiro que a votação foi uma votação muito especial, né? A votação da urgência. Porque depois que a família Bolsonaro começou a atacar o presidente da Câmara, o Hugo Mota, e promoveu aquele motim contra o Hugo Mota, contra a Câmara, o Hugo Mota mudou. E o Hugo Mota agora está muito decisivo, muito mais, vamos dizer assim, muito mais firme nas decisões, e ele tem sido meio implacável com a oposição. Então, o que ele fez? Ele começou a sessão e a votação rapidinho, com 4 deputados no plenário, e perguntou, no caso da urgência, quem é a favor? Os 4 eram a favor e pronto, ele considerou aprovada a urgência para o projeto contra a adultização, contra as crianças brasileiras pelas redes sociais. E aí a oposição pegou em armas, porque a oposição reclamou da forma da aprovação dessa urgência, e a oposição, como você disse, Carolina, diz que o governo quer surfar nessa onda e que o governo vai usar o projeto para calar a voz da oposição. Tudo isso é uma bobagem, a gente precisa centrar no principal. Se for preciso fazer ajustes no projeto, que se façam esses ajustes, mas o mais importante é sim haver uma união do Congresso contra os abusos evidentes que acontecem contra as nossas crianças. Essa coisa da automutilação que a gente vem falando pouco é de uma gravidade enorme. E olha, é muita gente.
né? Eu conheço diretoras de escola, gente da área pedagógica. A mutilação, a automutilação de crianças, principalmente de meninas, né, está se tornando, assim, muito perigosa. E só para concluir, ontem também teve a aprovação de uma outra urgência que é muito importante e que também divide o Congresso, que é o seguinte: a punição, a suspensão por 6 meses de parlamentares, de deputados que façam aquele show de horrores que é fazer obstrução física, ocuparem o plenário, ocuparem a cadeira do presidente da Câmara para evitar o funcionamento da Câmara. Então, foram 2 urgências rapidinhas, todas duas com a oposição, vamos dizer, acuada. Tá. Bom, Eliane, também a gente está de olho no céu, porque, aliás, no mar, né, no céu, porque a gente tem uma notícia agora que eu estava dando uma olhada aqui sobre um avião que pousou, né, no Rio Grande do Sul, que seria atribuído à CIA, né, teria sido usado por funcionários da CIA. Mas os Estados Unidos afirmaram estarem preparados para utilizar todo o poder americano contra a Venezuela como parte dos esforços do presidente Trump para combater essas ameaças dos cartéis de drogas latino-americanos. Uma declaração da Casa Branca que ocorre após relatos de que 3 contra-torpedeiros de mísseis guiados dos Estados Unidos foram enviados para as águas venezuelanas. Então, a gente tem essa aproximação acontecendo muito próximo do Brasil. Então, queria te ouvir sobre como é que essa movimentação nos afeta. Pois o Donald Trump, que a gente sabe que não tem limites, né? O Lula bem disse, né, nesse caso que ele acha que foi eleito para ser imperador do mundo. O Donald Trump inventou essa história de que os Estados Unidos podem combater o narcotráfico em qualquer lugar que eles queiram. E o que eles querem agora? Eles querem usar esse pretexto para posicionar 3 navios americanos, navios que são usados para a guerra, na costa da Venezuela. A Venezuela é a nossa vizinha, né? Aqui tem fronteira com o Brasil, aliás, uma fronteira grande. E isso mexe com os nervos do Brasil e de toda a região americana. Principalmente aqui na América do Sul. E o Brasil, né, que também tem sido alvo dos torpedos, mísseis, drones políticos do Donald Trump. Né, o Donald Trump que quer se meter na justiça brasileira, que está inviabilizando o comércio do Brasil com os Estados Unidos, que está prejudicando a economia brasileira, sabe? Ele quer dominar o que os Estados Unidos historicamente chamavam de quintal dos Estados Unidos, ou seja, a América do Sul. Então, isso mobiliza os presidentes. O presidente Lula, que tinha melhor contato com os presidentes de esquerda aqui da região, ele abriu o leque e está em contato também com os presidentes mais à direita aqui da região. Porque não é porque é o Maduro. Todo mundo sabe que o Maduro é um ditador, todo mundo sabe que o ditador Maduro está destruindo a Venezuela do ponto de vista social, econômico, político, enfim, é uma tragédia o que acontece na Venezuela, mas não cabe aos Estados Unidos botar aviões, navios aqui contra um país da região. Não cabe ao Donald Trump ser imperador do mundo e não cabe aos Estados Unidos se posicionarem navios de guerra na nossa região, na costa da América do Sul. Então isso envolve toda a nossa área militar, nossas forças armadas, envolve o Itamaraty, envolve a inteligência brasileira e é mais uma questão que exige a união nacional.
né, exige a união nacional. Não é possível que setores políticos brasileiros possam ter a audácia de aprovar uma coisa dessa gravidade. Eliane, vamos falar um pouquinho sobre União e PP, que formalizaram a federação, vão ter cerca de 20% da Câmara e do Senado. Queria te ouvir, quando é que vai começar o desembarque dos ministérios do governo Lula? É uma boa pergunta, dona Carolina Ercolim, porque é o seguinte, eu brigo com você, mas eu continuo indo na sua casa, comendo o seu pudim, tomando o seu suquinho fresco, quem sabe se tiver uma piscininha dando mergulho, aí é fácil romper com você, mas usufruir da sua casa. É isso que o União Brasil e o PP, ao criarem essa federação, ou seja, uma aliança para atuarem juntos, estão fazendo. Eles têm ministérios, todos três, né? O PP tem ministério, o União Brasil tem 3 ministérios, né? E estão rompendo com o governo Lula, mas mantendo os ministérios, mantendo os cargos. Assim é fácil, né? Fazer política, né? Você tem o bom e o melhor, do bom e do melhor, e não tem ônus nenhum. Mas o que eu achei muito interessante é que foi uma convenção conjunta, uma convenção dupla. A convenção do PP, a convenção do União Brasil, e aí a gente teve como grandes estrelas os governadores. E entre os governadores, a grande estrela foi Tarcísio Gomes de Freitas, o governador de São Paulo, que nem é do União, nem é do PP. Ele é do Republicanos, que, aliás, também tem ministérios no governo, né, no governo Lula. E depois das convenções, teve um jantar em Brasília com os governadores e a grande estrela, segundo relatos da imprensa, foi o Tarcísio Gomes de Freitas, que já está sendo alçado como um candidato da direita, um candidato do Centrão contra a vontade do bolsonarismo. Se isso é uma má notícia para o governo Lula, porque essa união, né, essa federação PP e União Brasil é uma federação da direita contra o Lula, contra o PT, né, o Bolsonaro não pode comemorar, porque o que eles estão sinalizando é que não estão nem aí para Jair Bolsonaro, né? Eles querem os votos do Bolsonaro, os eleitores do Bolsonaro, mas eles não querem se misturar com o Bolsonaro, que está inelegível e que vai ser julgado agora com forte possibilidade de ser condenado pela tentativa do golpe, e eles também não estão nem aí para Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos jogando a maior potência do mundo contra os interesses e a soberania do Brasil. E aí o Centrão diz, opa, né, não, até aí não. Aí eles põem um risco no chão e dizem, daqui não passo. Não passamos, né? O Centrão já mostrou isso na eleição do Lula, com Arthur Lira, presidente da Câmara, e está mostrando novamente com Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Hugo Mota, presidente da Câmara. Então, estavam lá o governador de Brasília, o Ibanez Rocha, estava lá o governador Zema, de Minas Gerais, que acaba de lançar sua própria candidatura à presidência, Ronaldo Caiado de Goiás, que já se lançou candidato à presidência, estava o Ratinho Júnior, estava o governador do Rio e o Cláudio Castro, e na verdade isso foi uma manifestação muito forte de governadores, e esses governadores têm dito que vão juntos para a eleição de 2026. Se eles vão juntos, nesse momento, eles vão juntos com Tarcísio Gomes de Freitas. Ele continua negando que seja candidato, mas o timing da direita depende do Tarcísio de Freitas. Se desincompatibilizar do governo de São Paulo para concorrer à presidência ou ficar no governo de São Paulo para concorrer à reeleição.